Uhum. Boa noite a todos que estão entrando e eu estou vendo aqui na minha tela. Acredito que até o presente momento a nossa opção A está funcionando perfeitamente. Bem,
Estamos quase no tempo. Já disparei o meu cronômetro aqui. Estamos dando mais 30 segundos para os retardatários para fazermos a nossa prece de abertura. Bem, boa noite a todos. Desejamos começar com uma pontualidade quase britânica e para darmos início à nossa exposição desta noite, como nos solicitado, vamos fazer a nossa prece de abertura como faríamos se estivéssemos presenciais nas nossas casas espíritas. Senhor e Mestre, ajuda-nos na reunião desta noite, que ela possa nos congregar, nos unir, se não fisicamente, mas pelo menos mentalmente e visualmente, todas as nossas mentes e corações, no anseio de estudar, de aprender com a nossa grandiosa doutrina espírita. Senhor e Mestre, em seu nome, em nome dos nossos amigos da espiritualidade e em nome de todos nós, virtualmente aqui presentes, damos por aberta a nossa reunião nesta noite. Bem, meus amigos, de novo, uma boa noite a todos, em especial para os nossos amigos da SEAC Jacó, que nós possamos percorrer os próximos minutos rápidos e de forma proveitosa. Bem, o primeiro ponto que eu quero destacar é que eu, em particular, estou utilizando um aplicativo em paralelo ao Instagram, no sentido de que nós estamos fazendo a transmissão utilizando a própria tela nossa do computador e não, como usual, usando a tela do celular. Desejamos isso por várias razões, mas uma delas, e a principal, é que eu posso ver, durante o transcurso da nossa explanação, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, de forma mais rápida e fácil do que na telinha do celular. Então, que a gente possa aproveitar esse instrumento que até o momento está se fazendo bem, com perfeição, para que a nossa conversa possa ser de conteúdo e user-friendly para todos nós. Bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão que nós sempre procuramos nas nossas aulas no INPE e mesmo aqui, nas nossas explanações, deixar bem claro qual é o objetivo e aonde a gente quer chegar e como quer chegar. O primeiro ponto é o tema, o título do tema. Esse já foi uma dificuldade, porque nós não temos ou não teríamos um tema em si, mas na realidade nós estamos fazendo aqui, hoje, de alguma forma, é uma homenagem ao nosso amigo Chico Xavier e ao nosso amigo André Luiz pelos 75 anos de publicação do livro Missionários da Luz. Então, já ficaria a questão de que assunto trataríamos dentro do livro. Isso é um ponto à frente. O primeiro a destacar é por que do livro? Apenas os 75 anos de publicação. Inúmeros livros da doutrina espírita, a cada ano tem o seu jubileu ou coisa que o valha,
mas o livro Missionário da Luz tem um algo a mais. Que é esse algo a mais? Na virada do milênio, agora passada, certo? 1999 para 2000, uma editora aqui de São Paulo fez uma pesquisa no Brasil inteiro com 200, quase 300 grandes estudiosos da doutrina espírita. E a pesquisa estava no sentido de definir os 10 melhores livros, tirando os livros do Kardec, certo? Que eles consideravam, digamos assim, extremamente relevantes para o movimento espírita, para a doutrina espírita, em especial para o Brasil, no século. Foram definidos 10. Eu perguntaria para vocês, e dou 30 segundos, se alguém sabe quem foi o primeiro e quem foi o 10º da lista. Então, volto. Na virada do milênio, certo? Definiu-se, ou se colocou-se os 10 mais relevantes livros, volto, os livros do nosso amigo Kardec, sendo hors concours, certo? Dentro, para todos nós do movimento espírita. Dentro desses 10 livros, certo? 8 são livros mediúnicos. 2 são livros de escritores encarnados. O primeiro, certo? Como não poderia de ser, e o nosso Roberto acertou, o primeiro é o Nosso Lar. E o 10º? Alguém sugere quem é o 10º da lista? 30 segundos. Rápido. É fácil. É a razão do nosso tema. Então, o primeiro da lista dos 10 livros mais importantes, certo? Está o Nosso Lar, por razões que a gente não precisa nem mencionar, e o 10º é exatamente o Missionários da Luz. Então, o Missionário da Luz não é apenas um livro que está completando 75 anos, agora, mas é um livro que ele faz parte de um clube seleto em que, efetivamente, ele nos traz uma grande contribuição em termos de conhecimento, em termos de informação, para todos nós espíritas. E essa foi uma das razões porque nós escolhemos o Missionário da Luz. Então, a questão seguinte é: que temas desse livro nós poderíamos tratar? Certo? Tem muitas instituições pelo Brasil afora que estudam o Missionário da Luz o ano inteiro, em paralelo com os livros outros da doutrina espírita. Então, nós precisaríamos ver que tema nós conseguiríamos fazer em 40, 45 minutos e que fosse de interesse geral, certo? Não apenas sobre a minha ótica, mas sobre a ótica de todos nós. E uma das razões de por que, certo, aqueles 200, 300 escritores, pesquisadores, estudiosos espíritas escolheram o Missionários da Luz, foi porque ele trata de um tema extremamente importante para a nossa doutrina espírita, que é a reencarnação. Mas não a reencarnação sob a ótica filosófica, sob a ótica de princípios, certo? Sob a ótica do que seja a reencarnação, como ela nos explica as dores, os resgates, os sofrimentos da vida. Não reencarnação sobre essa ótica, que é tratada em múltiplos livros. Mas o que o Missionário da Luz fez e faz com perfeição e se destaca em relação a todos os outros, mesmo da série do André Luiz, é que ele trata a reencarnação sob o ângulo do processo, ou seja, como é que se faz uma reencarnação? E isso é extremamente relevante. O nosso amigo, o mentor que trabalha junto com o André Luiz, o Alexandre, ele exemplifica um caso concreto de como é que se dá, certo, um processo reencarnatório. Então, esse é o tema principal. Se nós tivermos mais tempo, a gente pode até ver outros assuntos mais dentro do livro. Mas vamos focar, em primeira parte, em primeiro ponto, esse assunto que é o processo nosso de reencarne. Como é que ele se faz? Volto. A ótica não é ver a importância, a relevância, certo? O significado da reencarnação, mas como é que ela se processa, certo?
E o Missionário da Luz faz isso, demonstra, mostra. Aliás, esse é um dos nossos objetivos de hoje também, é estimular que vocês vão até o livro. Certo? O que nós vamos ver aqui é um overview, uma visão geral, global do processo reencarnatório, porque efetivamente o tempo é diminuto. Então, esse é o nosso objetivo. Isso que a gente quer atingir. E vamos, certo? Nos próximos minutos, caminhar por esse trajeto. Tá claro? Missionários da Luz, reencarnação, processo. Essas são as palavras-chave do nosso trabalho desta noite. Muito bem. O processo reencarnatório nós vamos dividir, para ficar mais claro, certo? Se a gente tivesse presencial, a gente poderia colocar até telas, para ficar mais fácil visualmente vocês acompanharem o processo. Nós vamos dividir em 4 partes. 4 partes. Certo? Elas estão divididas em termos de tempo. Que tempo? Nós vamos considerar, no processo reencarnatório, tempo zero, o momento em que há a fecundação. Então, depois da fecundação, você tem 9 meses, depois você tem toda a sua existência. Então, as 4 partes desse processo, elas vão estar, digamos, delimitadas por esse tempo zero, que é o momento da fecundação. Então, quais são as 4 grandes etapas? Primeiro é o que nós chamamos de planejamento. O planejamento ocorre alguns meses, anos antes do momento da fecundação. Esse é o planejamento. Vamos entrar em detalhes para frente. Segundo, é aquilo que a gente chama de pré-reencarnatório. São algumas semanas, meses antes da fecundação. Terceiro, é o que nós denominamos de reencarnatório. É quando vai da fecundação até os 9 meses. E a 4ª parte é o pós-reencarne. É do nascimento para frente, em particular, um evento dos 7 anos. Ficou claro? 4 partes. Planejamento, pré-reencarnatório, reencarnatório e o pós-reencarne. Todos eles têm como ponto de referência o momento da fecundação. Vamos para o planejamento. O planejamento, nós dissemos que ele ocorre alguns meses, anos, do momento em que há a fecundação. Um primeiro ponto que muitos poderiam estar perguntando é: mas isso vale para todo mundo? Não, não vale para todo mundo. Essas 4 fases dão dessa forma que você está falando, certo? Com todas essas limitações, certo? Condições de contorno, seja, não. Elas valem no sentido geral, global, certo? Vai ter casos de exceção? Sim. Se a gente tiver tempo, a gente explica as exceções, como que ocorre, por que ocorre. Mas vamos dar a visão global. O geral, o grande parte, isso ocorre. O nosso amigo André Luiz, no livro Nosso Lar, de relance, ele mostra isso quando ele fala que as suas amigas lá precisavam reencarnar. Para quem está lembrado do Nosso Lar, vão ver. É essa fase de planejamento que nós estamos falando. Essa fase de planejamento tem 3 etapas. Prestem bem atenção, isso é importante. 3 etapas. Uma etapa vê o passado. Uma segunda etapa vê o futuro. E uma terceira etapa vê o presente. O que é que nós queremos dizer com isso? Essa fase de planejamento, quando a gente fala ver o passado, nós queremos dizer que o espírito que vai reencarnar, que está antevendo que ele precisa reencarnar, ele vai ser, certo, junto com os mentores, digamos assim, olhar quais são os grandes resgates, quais são os grandes problemas, deficiências, erros que ele fez no passado e que ele, nesta próxima reencarnação, quer reajustar. É daí que vem os grandes resgates, certo? Grandes enfermidades,
grandes expiações, por exemplo, como uma deficiência mental, uma cegueira, ou seja, se vê quais são os resgates possíveis de serem trabalhados naquela próxima reencarnação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ver o futuro. O que significa isso? Significa em que você vai ver aquilo que você pretende realizar naquela vida, aquilo que você pretende construir, ou seja, você pretende atuar como professor, você pretende atuar na área médica, na área de enfermagem, e o que você pretende construir naquela existência. Isso é importante, porque muitas vezes o espírita imagina que a vida é só resgate, é só corrigir o passado. Não, você precisa construir o futuro. É esta segunda parte que é ver isso. E a terceira? A terceira é em que meio familiar você vai realizar esse processo, que é a sua família. Então, a partir dos resgates que você quer realizar no passado, você vai ver quais são os espíritos nas quais você vai se reunir novamente dentro de uma estrutura familiar para executar aquele resgate. Ou, em outras vezes, qual é a família que vai lhe possibilitar que você realize aquele projeto de futuro que você quer. Parece meio vago isso, mas uma das grandes resultantes desse planejamento é a definição do tempo de vida nosso. Isso, parece que a pessoa não, a pessoa desencarnou com 90 anos, o outro desencarnou com 5 anos. Parece que cai do céu, não cai do céu. Quando eu vejo o passado e vejo os resgates, eu vejo muitas vezes que a pessoa tem que reencarnar e tem um resgate de um câncer muito de imediato. Então, o planejamento dele vai ser para uma vida de 3, 4, 5 anos. Mas eu vejo que se ele, no passado, não tem um resgate tão difícil e imediato, pode ser que ele tenha essa enfermidade ao final da sua existência. Ótimo. Então, ele pode ter mais tempo de vida. Quanto de tempo de vida mais? Aí entra o futuro. O que você pretende realizar? Você pretende realizar A ou B. Então, vai se dar o tempo que seja necessário para você executar aquele planejamento, aquela realização. Então, o tempo de vida nosso vem desta fase de planejamento. Assim como o sexo, certo? Na qual você vai retornar à matéria. Ele vai ser função dos resgates que você realizar, ou do futuro que você quer concretizar, certo? E o tempo que lhe vai ser dado exatamente de acordo com o que foi de melhor ajustado entre o seu passado, o presente e o seu futuro. Tá claro? Essa é a primeira parte do processo reencarnatório. Temos 4, não se esqueçam, 4, nós estamos na primeira. A segunda, que nós chamamos de pré-reencarnatório, que é o momento em que você já está alguns meses, semanas antes da concepção. Ou seja, já está definido o seu mapa de resgate, já está definido o seu tempo de vida, já está definido o que você pretende realizar e a família que você vai se reencontrar. Então, a espiritualidade, quando possível, traz o espírito para a órbita familiar. É uma espécie de uma ligação. Observa a palavra, ligação. Mais na frente nós vamos usar uma outra palavra em vez de ligação, que é um acoplamento. É uma ligação emocional, psíquica, certo? Fluídica, do espírito reencarnante com os pais. Então, isso é, às vezes, extremamente importante. Por quê? Porque, muitas vezes, em função daquele passado, as relações do espírito reencarnante com os pais, ou com um pai, ou com o pai, ou com a mãe, não é das melhores, não é das mais fáceis. Então, esse período, que são de alguns meses ou algumas semanas antes da concepção, serve para ir quebrando essas barreiras, certo? Emocionais, psíquicos, entre o processo, entre
o passado da pessoa e aquilo que ela vai enfrentar na próxima reencarnação. Então, nós temos uma ligação emocional e uma ligação fluídica com o espírito reencarnante, com os pais. Esta é a segunda etapa do processo reencarnatório. Qual é a terceira? E a mais crítica, que o livro Mensageiros Missionários da Luz nos mostra claramente, e eu aconselho que vocês vão, depois da nossa explanação lá no livro, certo? E veem com carinho e detalhes, que é exatamente algumas horas antes da concepção. O primeiro tem 3 etapas, esta terceira parte. Qual é? A primeira é que há aquilo que o livro coloca de forma, uma palavra bonita aqui, uma restringência perispiritual, um nome bonito, certo? Em outras palavras, é uma espécie de encolhimento do corpo perispiritual nosso. Ou seja, você como que vai passando da forma adulta para a forma de criança e até chegar à forma fetal. Então, esse processo ocorre algumas horas ou alguns dias antes da concepção. Segunda etapa segundo passo, muito importante, que ele mostra de forma crucial no livro, é que, normalmente, o que a medicina nos coloca é que, após o ato sexual entre os pais, o espermatozoide demora em torno de 2 horas, mais ou menos, até chegar ao óvulo. E o que a medicina e a ciência nos coloca é que é o mais apto que atinge primeiro. O que o nosso amigo André Luiz e o nosso amigo Alexandre demonstram claramente que não é o mais apto sob a ótica física, mas é o mais apto sob a ótica espiritual. O que significa o mais apto sob a ótica espiritual? Aquele espermatozoide que vai refletir melhor o planejamento espiritual que foi feito. Compreenderam? Ou seja, aquele espermatozoide que vai refletir os resgates que você precisa realizar. Então, não é aquele que organicamente seja o mais apto, que chega primeiro, certo? E chega primeiro porque há uma atração fluídico-magnética entre o óvulo da mulher e o espermatozoide, que é direcionado pelo plano espiritual ou pelo espírito reencarnante, para ser o primeiro. Então, daí vem a importância daquele planejamento, certo? O planejamento não é feito apenas como uma direção daquilo que você realizar. Ele vai se refletir nessa escolha desse espermatozoide. Ou como nós dizemos muitas vezes, os pais dão o barro, o espírito dá a forma do barro. Certo? Então, aquele planejamento vai se refletir exatamente no espermatozoide mais apto magneticamente, como diz a nossa amiga Naira, certo? Para ser o primeiro a chegar. Isso é muito importante. E o acoplamento se dá no momento em que o espermatozoide atinge o núcleo dentro do óvulo. É aí, nesse momento, certo, que temos o tempo zero, certo, da concepção. Essa é a terceira etapa nossa, que vai até os 9 meses. Há o nascimento físico nos 9 meses. E depois? Bem, depois poderiam pensar que nós temos, então, 70, 80 anos. Não é isso apenas. Primeiro ponto a destacar é que esse processo reencarnatório, ele, muitas vezes, e mesmo nós espíritas, imaginamos que ele duraria só os 9 meses. Estamos dizendo que não. Esse processo começa anos, às vezes antes, e continua a vida inteira. E o primeiro ponto a destacar é nos 7 anos. Ou seja, o processo reencarnatório, na realidade, ele se completa, certo? Fluidicamente, magneticamente, aos 7 anos.
Até aquele momento, é como se o espírito estivesse num processo de aproximação da matéria, de acoplamento à matéria. E uma das consequências disso é que ocorre em que a criança, muitas vezes, até os 7 anos, ela vê, ela ouve espíritos. Por quê? Porque, de alguma forma, o espírito não está totalmente acoplado à matéria. Então, ele vê, ouve, certo? Como fosse um médium, certo? É um fenômeno semelhante a esse ocorre quando em idosos. Lá no idoso, ele muitas vezes, quando está prestes a desencarnar, ele começa a ver, ouvir espíritos. Por quê? Porque ele está se afastando da matéria. É uma mediunidade que a gente chama de mediunidade no leito de morte. Não é uma mediunidade, certo? Canônica, padrão, mas é uma mediunidade que vem das circunstâncias em que o espírito está. Isso ocorre no extremo da vida e muitas vezes ao início. Então, o processo reencarnatório ele se dá, começa anos antes, entra pelos 9 meses, vai até os 7 e continua. O que nós queremos dizer com continua? Todos nós ouvimos muitas vezes que é uma bênção reencarnar, que é uma maravilha reencarnar. Mas reencarnar não é voltar para a matéria simplesmente. Não é os 9 meses. A bênção da reencarnação está que nós, cada um de nós, durante 70, 80, 90 anos, é acompanhado pela espiritualidade. Por dezenas, centenas de espíritos. Isso é trabalho, é luta, é esforço. Isso é a bênção da reencarnação. A bênção não é simplesmente voltar, certo? Voltar, nós acabamos de ver que é um processo que dura, certo? Algum tempo, mas e o resto da reencarnação? Esse resto da reencarnação é um trabalho permanente. Não é simplesmente, olha, meu filho, vai e agora é com você. Não funciona assim. Não é assim. Né? Então, é importante que nós tenhamos bem claro, certo? Que o processo da reencarnação é um processo maravilhoso, como diz o mesmo o André Luiz no livro, eu destaquei aqui, ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. E não só tão complexos, como duradouros. Certo? Nós continuamos sendo acompanhados durante a existência inteira. Por quê? Porque tem um planejamento que precisa ser executado, que foi acordado, certo? Então é uma bênção porque não apenas vai ter espírito que nos acompanha no processo, como nos acompanha durante a existência. Se nós estivéssemos presencial, eu perguntaria, está claro? Alguma dúvida? Certo? Muito bem. Uma das dúvidas que eu já falei para aqui, certo? É se esse processo funciona para todos. Funciona para todos no sentido geral, certo? Vai ter situações em que o processo se faz quase automático, certo? Quase a revelia do espírito, certo? Tem outros processos que vão ter uma duração muito curta, mas o importante é que, em função desse planejamento, certo? Desse processo, desse acompanhamento, é que nós, certo? Trabalhamos na matéria, reencarnamos de novo. Daí é que vem uma questão que está colocada no Missionários da Luz, que é um neologismo, quer dizer, uma palavra nova à época do livro, que são os completistas. Alguém sabe o que é o completista? Tem uma série de perguntas que eu estou vendo aqui, mas se nós tivermos tempo, eu estou anotando, eu respondo, certo? Encarnação compulsória, estupro, certo? Como ficam os mentores, certo? Nessa situação, certo? Então, são série de questões que nós podemos ver se nós tivermos tempo. Mas a questão que eu coloco para você, que está intimamente ligada à questão do processo reencarnatório e principalmente do planejamento, é que o nosso amigo André Luiz, nesse livro, ele define, certo? Algo que ele coloca como os completistas. O completista, ele precisa satisfazer 2 condições. Que condições?
que tem a ver com o planejamento. Foi por isso que nós colocamos lá. O planejamento vê passado, vê futuro e vê o presente da família que a pessoa vai reencarnar. O que é o completista? O completista é aquele que consegue realizar e satisfazer duas condições básicas. Uma, numericamente, o tempo que foi dado para ele. Quando a gente fala dado para ele, parece que é um número. Não, é acoplado uma energia, uma cota energética correspondente àquele tempo. Isso é o primeiro ponto. Então, essa é a primeira condição. A segunda é, dentro desse tempo, se ele executou todo o planejamento que ele tinha se comprometido. O que ocorre na generalidade dos nossos casos? Muitas vezes o ser humano não apenas não completa o tempo, como, por exemplo, ele veio para ter 75 anos. Ele, para uma vida desregrada, por vícios, erros, outros, ele encolhe esses 75 para 70. Então, só por essa condição, ele já não é completista. Mas imagine que ele chegue aos 75. Para ele ser completista, ele precisa ter executado dentro desses 75 todo aquilo que ele se comprometeu. E o que ocorre muito é que nós muitas vezes completamos o tempo, mas não realizamos tudo aquilo que aqui viemos realizar. Então, esses são os completistas. Então, como ele mesmo coloca, certo? São raros. Certo? Na maioria das vezes, nós, por uma série de razões, encurtamos esse tempo. Certo? Muitas vezes a pessoa tem uma sobrevida que tem. A pessoa chega próxima do desencarne e por esses milagres, entre aspas, ele parece que renasce e tem mais tantos dias. O que na verdade está acontecendo? Está acontecendo que a espiritualidade está fazendo uma extensão de tempo para que ver se dentro dessa extensão de tempo ele consegue completar os compromissos que ele tinha assumido. Certo? Então, esses são os completistas, certo? Esse deveria ser o nosso objetivo, um dos nossos grandes objetivos, ou seja, realizar aquilo a que viemos comprometidos dentro do tempo que nós alocamos para isso, certo? Essa é a nossa grande luta, deve ser o nosso grande esforço, certo? Por isso, né, que é uma das razões que o nosso amigo Chico Xavier dizia que os amigos espíritas que vinham visitar ele pós-desencarne, todos eles, sem exceção, né, diziam que eles tinham perdido tempo na matéria. Eles estavam insatisfeitos com aquilo que tinham realizado. Por quê? Porque muito provavelmente eles podem ter completado o tempo, mas não realizado tudo que poderiam. Né? Então, essa situação vem exatamente daquela fase do planejamento na qual, certo, é posta para nós os resgates, certo? E esse resgate já vai e volta delimitar se você desencarna cedo, desencarna com a média idade ou uma idade avançada. E aquilo que você pretende realizar, certo? Dentro daquele tempo delimitado para todos nós. Está claro? Bem, pelas minhas contas, nós temos ainda uns 10 minutos. Poderíamos já ver, antes de passarmos para um outro tema, certo? A questão das pessoas, por exemplo, que muitas vezes não tiveram o tempo completo. As perguntas, certo? As reencarnações compulsórias, certo? Como é que fica? O mais difícil de compreender não são as reencarnações compulsórias, mas aquelas reencarnações que muitas vezes a gente imagina que são extemporâneas, que não sabe como é que aconteceu, certo? A parte das reencarnações compulsórias
é aquela situação onde esse planejamento, na maioria das vezes, o espírito que vai reencarnar, ele tem uma participação muito superficial, né? Ou seja, ele está numa situação mental, psíquica, na espiritualidade, certo? Que não permite que ele, muitas vezes, veja perfeitamente qual é os resgates que podem ser feitos, certo? Em que família pode ser feito e aquilo que ele pode realizar. Então, são aquelas reencarnações compulsórias. Tipicamente falando, por exemplo, as reencarnações de suicidas, certo? As reencarnações de suicidas, e há esse planejamento? Há esse planejamento. Mas não se vê muito o passado. Ele tem que corrigir quase de que imediato a reencarnação passada que teve o ato suicida. E às vezes se divide esse processo reencarnatório em duas partes. Uma, normalmente, que a gente chama de reencarnação terapêutica. O que é uma reencarnação terapêutica? Não é uma reencarnação compulsória, não é uma reencarnação outra. Reencarnação terapêutica é aquela em que o espírito reencarna com o objetivo de se reajustar perispiritualmente em função dos traumas que ele teve na encarnação anterior. Então, ele reencarna para ter uma reencarnação de 1, 2, 3 anos. Ele está na matéria, mas na realidade ele continua como tivesse em tratamento na espiritualidade. Certo? É como diz o Charles, que é o mentor da nossa amiga Ivone Pereira, que é o corpo físico para esse tipo de situação é como se fosse uma forma ortopédica. Ele novamente reestrutura aquilo que foi estraçalhado na encarnação anterior. Então, são aquelas reencarnações compulsórias que nós denominamos de terapêuticas. São reencarnações difíceis, no qual o espírito vem, faz esse tratamento, que se fosse na espiritualidade, iria demandar muito mais tempo, por isso ocorre, certo? Escolhe lares, certo? Que aceitem esse tipo de reencarne, porque é um reencarne difícil. Ele vem, cumpre esse processo de tratamento, volta para a espiritualidade, e aí sim entra num reencarne de 30, 40, 50 anos usual, certo? Então, essas são as reencarnações compulsórias terapêuticas que nós dissemos. Tem a questão, certo, da cobertura espiritual, certo? Todos nós, ou grande parte de nós, dentro do mérito de cada um, temos a cobertura, não apenas do nosso mentor, como se fala, né? Mas esse trabalho em particular de processo reencarnatório, tanto quanto o processo de desencarne, certo? Ele se faz com equipes especializadas, certo? Da mesma forma como você vai a um hospital e tem equipe para determinadas clínicas. São mentores dedicados e que a gente precisa ter ou mérito ou intercessão para termos esse suporte. Então, esse trabalho é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós não falamos aqui que uma das fases do processo reencarnatório é aquela fase em que você tem a ligação fluídica mental, certo? Com os pais, certo? E posteriormente você entra nos 9 meses. Às vezes, durante esse processo, existem grandes processos obsessivos, certo? Ou seja, espíritos que querem impedir que o seu inimigo reencarne. Então, tudo aquilo que eles fizerem para que a gravidez venha a não se completar é feito. Certo? Aí entra o plano espiritual, o mentor, essa equipe fazendo as proteções, os amparos suficientes para nos proteger, para que não haja esses abortos espontâneos, muitas vezes, que ocorrem sem nenhuma explicação. Ocorre que muitas vezes são esses ataques espirituais que vêm a ter sucesso, certo? Interrompendo o processo reencarnatório antes de completar os 9 meses. Então é aí que entra os nossos amigos espirituais, os mentores, essas equipes, certo? Acompanhando. Então, o processo reencarnatório, como eu disse, não é apenas que termina quando nasce, porque vai a vida inteira, certo? Não é apenas no momento em que o espírito acopla o espírito durante o momento
concepção, mas é toda essa cobertura que às vezes se faz durante meses para que o processo tenha sucesso. No caso do estupro, certo? Certamente não existe nenhum planejamento, no sentido geral, não se faz nenhum tipo de planejamento onde, certo? Alguém, certo? Vai se tornar um malfeitor, um assassino, ou coisa que o valha, ou um estuprador. Não existe isso, certo? O planejamento é sempre de vitória. O planejamento é sempre de acerto. O planejamento é para dar certo. Ocorre esse tipo de situação? Ocorre. Dentro do livre-arbítrio do ser humano, que executa esse ato negativo? Sim. O que ocorre é que muitas vezes, certo? No caso em que a mulher sofre o ato, ou uma necessidade dela, certo? Alguma situação, certo? De algum tipo de compromisso dentro dessa área, certo? Então, há um acoplamento de uma situação que não era planejada, porque eu não planejo o sofrimento, o dor de ninguém, né? Com uma situação que surgiu na matéria. Por isso que é uma das razões que a doutrina espírita, certo, considera que até nessa situação, certo, o aborto não é recomendável, apenas o terapêutico. Porque mesmo nessa situação, você acoplou um espírito que tinha necessidade de passar por esse tipo de situação, que é dolorosa, certo? Tanto para o lado da matéria quanto para o lado do espírito, numa situação que não estava planejada. Tá? Muito bem. Estamos nos aproximando do nosso tempo. Poderíamos ver dentro do tempo que nós temos ainda. Quero destacar que o livro do nosso amigo Missionário da Luz não trata apenas isso, ele trata desta parte de reencarnatória. O segundo grande tema dele é das interfaces fluídicas, ou seja, das trocas fluídicas negativas, certo? Que ocorrem no dia a dia, certo? Porque trocas fluídicas negativas se entende obsessão, muitas vezes, certo? O que ele mostra aí não é a obsessão, mas é a troca fluídica negativa em que você absorve a energia indebitamente de um outro espírito. É um outro aspecto que ele trata com carinho também, que seria uma outra oportunidade. E, por último, ele vê a questão também dos intercâmbios mediúnicos. Então, é um livro excepcional. Aconselho que leiam com carinho. Certo? Aconselho que leiam também este livro aqui. Estão vendo? Certo? É um livro feito, condensado, na realidade, pela Federação Espírita Brasileira, que é uma coletânea de estudos de todos os livros do André Luiz, desde o Nosso Lar até o E a Vida Continua. É um livro excepcional, certo? Você quer saber, certo, a obsessão mental, em que livro do André Luiz foi tratado? O livro vai mostrar. Você quer saber se o mentor Gregório, onde que aparece? O livro vai mostrar. A prece que o André Luiz fez no livro No Mundo Maior, ele vai mostrar. É um livro excepcional, certo? Como estudo, como aprofundamento, aconselho. O título é A Vida no Mundo Espiritual. Certo? É um livro grande, mas é um livro extraordinário. Ele não apenas aprofunda o estudo do Missionários, como vê toda a obra do André Luiz. O André Luiz, a série André Luiz, que começa com o Nosso Lar e vai até o A Vida Continua, eu digo que é uma enciclopédia, certo? Espiritual, que deve ser estudada em paralelo com os livros doutrinários básicos, porque ele vai como que, digamos assim, complementando, muitas vezes concretizando aquilo que os livros do nosso amigo Kardec e outros apresentam.
Alguma outra dúvida? Ficou claro, certo? Teríamos mais algumas considerações. Tem outros livros, certo? Uma curiosidade. O nosso amigo André Luiz, ele começou a série André Luiz no Nosso Lar. E foi até o E a Vida Continua. 13 livros. Foi de 1943 até 1968. Vocês saberiam quantos livros o André Luiz fez pela psicografia do Chico? Além do série André Luiz? O nosso amigo André Luiz fez 33 livros pelo nosso amigo Chico Xavier. Ele trabalhou com Chico 50 anos, de 1943 até 1993, que foi o último livro que ele psicografou pelo Chico, em parceria com outros mentores. Certo? Então, a obra do André Luiz não é apenas a série André Luiz, certo? A série André Luiz é em que ele é o único autor, certo? Mas ele tem outros, certo? 18 livros em parceria com Emmanuel e outros mentores durante esses 50 anos em que ele teve junto com o nosso amigo Chico Xavier. Então, a obra do André Luiz é uma obra extraordinária. Os 75 anos do Missionário da Luz realmente é para ser comemorado, para ser trabalhado, certo? Ele nos traz essas informações que para alguns é de conhecimento, para outros pode ser novidade. Para todos vocês que estão nos ouvindo, nós vamos enviar uma síntese, certo, do que nós falamos, porque teríamos muito mais, certo? Vamos enviar como fosse os slides que faríamos presencial, certo? Então, vocês vão ter, certo, mais tempo para mastigar, matutar, maturar aquilo que acabamos de falar nesses minutos que estivemos juntos, virtualmente falando. Vamos aproveitar os nossos últimos 5 minutos, certo, para fazer a nossa prece de encerramento, certo? Agradecendo ao Mestre, agradecendo ao plano espiritual, certo? Pelo amparo, pela ajuda, pela proteção, que todos nós possamos aproveitar a nossa reencarnação, o nosso tempo, certo? Para materializar aquilo que prometemos, que assinamos embaixo, certo? Dentro do tempo estipulado para cada um de nós. Que nós possamos utilizar a nossa doutrina espírita da forma a melhor possível, através dos estudos, através dos atos, através das ações de caridade, de carinho, de afeto, de amor, certo? Porque é através dessa doutrina hoje, nessa reencarnação, é que nós poderíamos muito resgatar o passado, construir um futuro e realizar um presente de forma positiva. Agradeço a todos, agradeço ao convite, certo? E como dizemos frequentemente, aonde vamos ou onde estamos, certo? Nos vemos no futuro. E com certeza nos vemos no futuro, física ou virtualmente. E isso não é uma afirmativa filosófica, é uma afirmativa real, é um axioma, é uma verdade absoluta. Por quê? Porque nos vemos no futuro, é uma verdade absoluta. Porque somos imortais. Se não nos vermos fisicamente, ou vamos ver-nos virtualmente ou espiritualmente, mas vamos nos ver. Então, um grande abraço a todos, certo? Uma boa semana, um bom mês, estamos ao começo do mês, certo? Que todas as palestras seguintes do mês possam se sair, certo? Vitoriosas, possam servir de agradecimento a todos nós, à casa e todos aqueles
que venham a assistir. Um grande abraço e nos vemos no futuro. Que assim seja.